como havia anunciado, estamos aqui com a Viviane Chiarello, ela que vai prosear um pouquinho com nós aqui sobre bioinsumos. Viviane, boa noite. Seja muito bem-vindo, primeiramente, a Pinhão, né? Já teve algumas vezes aqui, mas seja novamente aí bem-vindo a Pinhão, especificamente lá na minha terra, porque a Vivi está lá no Faxinal dos Carvalhos hoje, né? Aí ela vai contar aí para frente, mas ela está mexendo com os cursos aí. E está lá na minha comunidade, lá no Faxinal dos Carvalhos. Então, seja muito bem-vindo a Pinhão, seja bem-vindo aí à minha comunidade e aqui aos estúdios da Web Rádio Fatos. Boa noite, Claudemara. Boa noite aos ouvintes aí do programa Prosa na Roça, na Web Rádio Fatos. É um prazer estar aqui proseando, dialogando contigo sobre o que a gente vem fazendo na região, também dialogar um pouco sobre o movimento, né, dos pequenos agricultores, e também um pouco sobre a Cooperbio, né? Então, obrigado aí pelo espaço. Muito bem. Então, Vivian, você citou aí que você é dirigente do MPA e também falou da Cooperbio, né? A Cooperbio é uma cooperativa. Explica para nós, primeiro fala um pouquinho do MPA, né? O que esse movimento faz, né, de bom, né, no Brasil? Fala um pouquinho aí das ações do MPA e depois conta para nós aí o que é a Cooperbio. Então, o Movimento dos Pequenos Agricultores, né, o MPA, ele está aí completando quase seus 30 anos de existência. É um movimento que sempre esteve ao lado dos pequenos e das pequenas agricultoras, camponeses e camponesas, por esse Brasil afora, né, nos quatro cantos do Brasil, sempre aí trazendo a pauta, né, das pessoas aí, dos pequenos e pequenas agricultoras que por vezes têm algumas dificuldades do ponto de vista de algumas conquistas sociais, né? Então foi pauta do movimento sempre lutar por reivindicação para essa classe, né? Foi sempre pauta do movimento trabalhar a questão da alimentação saudável, o incentivo à transição agroecológica, a produção do alimento saudável, sem o uso de agrotóxicos. Então, são bandeiras do movimento aí que a gente vem carregando, né, por vários e vários anos, aí, há quase 3 décadas. E é um movimento aí que tem constituição em mais de 20 estados da Federação Brasileira, né, nas 4 regiões do país. Então, é um movimento aí que tem uma envergadura muito grande, né, tem dirigentes aqui no Paraná também muito importantes aí que desenvolvem um trabalho fundamental. E a gente vem aí também, né, contribuindo no movimento nesse sentido, trabalhando com os agricultores, passando um pouco do que a gente aprende, né, nessas andanças e as dedicações que a gente tem no movimento, e também compartilhando, né. A gente sempre fala que quando a gente vem para uma região fazer algum trabalho, algo assim, a gente traz conhecimento, mas a gente também leva muito conhecimento, né. Esse intercâmbio de conhecimentos é muito importante. Muito bem. Você faz parte da direção da Cooperbio também. Explica para nós um pouquinho aí o que é a Cooperbio, uma cooperativa, o que essa cooperativa trabalha lá no Rio Grande do Sul? Então, a Cooperbio é uma cooperativa aí, né, um instrumento jurídico do Movimento dos Pequenos Agricultores. Hoje é uma cooperativa aí que também completou 20 anos aí no dia 8 de setembro desse ano, né? Então, completou 20 anos de existência. Há mais de 2 décadas aí já, né, trabalhando junto com os pequenos e pequenas também, né? É uma cooperativa que toda a sua base associada é vinculada ao movimento, e a gente ao longo dos anos aí vem aprofundando esse tema do debate dos bioinsumos, né? Que são aí produtos, né, oriundos aí da produção de fermentação de vegetais, enfim, trabalho nessa ideia de micro-organismos de solo, compostagens, biofertilizantes, que vem aí para auxiliar, né, para as famílias camponesas aí que estão no processo de produção orgânica ou transição agroecológica, né? Então a cooperativa vem desenvolvendo esse trabalho muito importante aí, aprofundando seus estudos, né? Seu corpo técnico aí vem trabalhando muito nesse sentido e sempre aí também buscando trabalhar o que a sua base, o que o movimento também demanda, né? Então a gente tem uma atuação em 63 municípios da região noroeste ali do Rio Grande do Sul, né? Já operamos um projeto muito importante aí, que foi também na distribuição de agroflorestas, recuperação de áreas degradadas, assim também como um projeto muito importante de estruturação das pequenas propriedades, né, que a gente chamou o Programa Camponês, né? Foi um programa estadual que a gente conseguiu aí, lá nos anos de 2012 a 2014, onde também ajudou muitas famílias camponesas a estruturar as propriedades, né? Onde a gente distribuiu mudas de árvores nativas, frutíferas, colocou estruturas também como chiqueiro, galinheiro,
estruturas para horta, irrigação, adubação também, né, para as propriedades, tudo isso dentro da linha da agroecologia, né? Olha que interessante, né? Muito bonito o trabalho aí feito pela Cooperbio. Parabéns, né, aí pelo trabalho, parabéns, né? Você faz parte também, né, da direção da cooperativa. E assim, a gente é suspeito, né, de falar em cooperativa, mas cooperativas são aí a única forma, né? A única forma, como que a gente diz assim, sustentável hoje de se manter a organização, né? Através de cooperativas, né? Então, cooperativas trabalham em cooperativas, digamos assim, que salvam o mundo, né? Por mais cooperativas aí no nosso Brasil, né? Assim como a Cooperbio e tantas outras que tem, né? Que defendem tanto a produção de alimentos saudáveis como a agroecologia e aí no caso da Cooperbio também hoje os bioinsumos, né? Que aí você vai né, descrever, né, o tema melhor para nós, mas bioinsumos é uma alternativa hoje que a agricultura familiar, os pequenos agricultores têm em fazer sua produção saudável sem ter um custo muito alto, né, e também sem agredir o meio ambiente, né, porque não tem como você falar sem agroecologia e não falar de meio ambiente, de água, de ar, de tudo, né, então é por aí, né, o caminho. Então fala um pouquinho para nós aí especificamente sobre os bioinsumos, né, que é a área aí que você atua e também, né, você pode estar contando para nós também do curso hoje, né, que está acontecendo. Mas assim, para o nosso ouvinte aí, né, agricultor ou até no pessoal da cidade, né, o que são bioinsumos, né, da onde que deriva essa terminologia, né? Historicamente aí o movimento dos pequenos agricultores, né, vem trabalhando essa pauta da transição agroecológica e da produção de alimentos saudáveis, né, entendendo que as pequenas propriedades são aí o fator fundamental para que a gente consiga mitigar as ações de efeito climático, né. A gente sabe que essa questão climática tem estado muito em pauta, né, ultimamente, através das grandes, enfim, né, tragédias, vamos dizer assim, que ocorreram nos últimos períodos, sobretudo lá no meu estado, né, no ano de 23 e 24, mas nós sempre trabalhamos, o movimento, né, sempre disse, olha, se a gente continuar com esse modelo agrícola da forma que está, em algum momento isso vai sucumbir, vai colapsar, né, porque é um modelo agrícola, infelizmente, enfim, né, que não tem um menor cuidado com o meio ambiente, né, que não pensa na preservação, que não pensa na conservação, não é sustentável, né. E aí a gente vem trabalhado, então, também enquanto MPA, enquanto Cooperbio, nessa questão dos bioinsumos, né? Que é você trabalhar a produção de insumos agrícolas sustentáveis. Então, que não tenham aí agrotóxicos na sua formulação. Alguns poucos, né, passam por alguns processos químicos, mas dentro desses processos químicos, tudo olhando essa questão que sejam processos que não agridam, né? Então, que é a linha dos biofertilizantes, que é a linha aí das farinhas de rocha, os adubos orgânicos, né? E, sobretudo, a gente trabalhar também, quando nós vamos para as comunidades, com as condições que as comunidades têm, com os agricultores têm nas suas propriedades, né? Por exemplo, o curso que a gente está fazendo ali, né, no Faxinal dos Rosas, é essa ideia da gente multiplicar esse trabalho aí de guardiões e guardiãs aí da natureza, né, de pessoas que aprendam a fazer os bioinsumos, os biofertilizantes, as práticas tradicionais aí, né, que seja a questão aí, né, de fazer carvão também, né, enfim, caudas para estar aplicando nas propriedades. Isso vai evitar, primeiro, né, vai dar uma autonomia para elas dentro das propriedades, as pessoas serem um pouco mais autônomas, né, vai dar condições para que elas, né, as que têm interesses, que já são de grupo de orgânico, né, consigam aí realmente produzir um alimento aí sem a utilização de agrotóxicos. E, sobretudo, também a gente trabalha muito nessa questão comunitária, né? Como tu falava da questão da cooperativa, né? Então, eu acho que as cooperativas que trabalham, né, olhando para fortalecer os pequenos agricultores, a gente vê que estão firmes, fortes, com projetos robustos, né? E assim também é esse trabalho que a gente desenvolve. Então, a nossa tarefa aqui, né, é começar a formação com essas famílias, aí, com esses agricultores, para que eles vão, enfim, né, através dos primeiros cursos, pegando conhecimento um pouco mais também sobre a preparação desses biofertilizantes, dessas caudas, né? Muitos já é do conhecimento deles, né? E aí, como eu falei, essa troca de experiência também tem muita coisa que vocês fazem aqui na região, né? Que utilizam aí na agricultura, que é muito importante para a gente estar levando para lá também, né? Então, a gente faz esse trabalho, assim,
com os agricultores nesse sentido, né, de cada vez mais espraiar esse conhecimento, essas técnicas de produção, para que as pessoas consigam cada vez ser mais autônomas na produção, né, e que não dependam tanto de insumos de fora da propriedade para estar conseguindo produzir alimentos, né. Exatamente. Então, além que vai ter uma produção, né, saudável, sem contaminantes, né, agroquímicos, e também não estará matando, né, aí a vida do solo, né, sem contaminar o solo, e junto com tudo isso, o agricultor ter uma economia, né? Porque hoje, falando no modelo produtivo, e como você bem citou, né, especificamente aqui, triste a gente lembrar, né, mas o que foi a tragédia do Rio Grande do Sul, por conta aí, né, de toda essa questão que a gente vem há alguns anos, né, já ouvindo, já debatendo, que é o desmatamento, que é aí, né, a monocultura, né, hoje que aí esgota, né, todos os recursos naturais do solo, e enfim, e a gente sabe que não produz comida, né, não produz comida. As commodities hoje, na sua grande maioria, vão para exportação e não para alimentar, né, aqui o povo brasileiro. E junto com isso fica para nós aí toda essa questão ambiental, toda a degradação, todas essas questões climáticas, né, que estamos passando aí por conta desse modelo produtivo que, como bem você disse, ele é um modelo falho e ele é um modelo que ele não vai se sustentar muito tempo, né? Porque os recursos naturais estão acabando, a terra está esgotada, né, está saturada. E se a gente não pensar um modelo produtivo diferente, muito aí, não acredito eu que no futuro próximo a gente pode ter uma escassez muito grande de alimento, né? Sem dúvida, né? Eu acho que por isso que é importante a gente trabalhar as pequenas propriedades e a agricultura familiar camponesa, né? Porque é quem consegue produzir a diversidade, né? A gente sabe aí nos municípios, eu venho numa região com municípios pequenos também, aqui também a gente tem, né, municípios aí que tem a sua base, penso eu, da economia muito que gira em torno da agricultura familiar camponesa, né? Porque é o que a gente fala, as grandes propriedades, elas já estão numa outra toada, né? Então, por vezes, os insumos, elas não compram no município, o combustível, ela não pega lá no posto do município, enfim, o mercado, talvez ela não faça mercado no município, né? Não faça as compras. Então, tudo isso que os pequenos agricultores fazem, né? Então, quando tem uma feira no município, né? A gente sempre diz que o pessoal tem que incentivar, porque tu vai lá comprar na feira, aquele recurso da feira que o agricultor recebe lá na feira, o feirante, possivelmente ele vai gastar ou numa farmácia, ou no mercado, ou enfim, no agropecuário do município, no posto de combustível do município. Então é uma economia circular, né? Então as pequenas propriedades, elas são fundamentais para a manutenção da economia dos pequenos municípios, né? E sobretudo porque é nas pequenas propriedades, nos nossos quintais produtivos, né, que a gente também consegue produzir essa diversidade de alimentos, né? Se você vai na feira, você vê, né, muita mais diversidade do que tu vai numa gôndola de mercado, por exemplo, né? E é esse nosso trabalho, incentivar que as pessoas fiquem no campo, incentivar as políticas públicas, né, para que elas tenham acesso a essas políticas públicas que subsidiem a produção de alimentos, que elas consigam plantar com segurança de que se tiver qualquer intempérie climático, elas vão ter um seguro ali na frente para cobrir possíveis investimentos ou inclusive para conseguir na próxima safra estar fazendo investimentos aí de plantio. E é isso, né? Então acho que a agricultura familiar camponesa é quem preserva o meio ambiente e mantém a diversidade das propriedades e da fauna e flora, né? A gente, enfim, até eu falava hoje tarde no curso, né? A maioria das propriedades pequenas, quando toca de derrubar qualquer árvore, vai lá e pede licença certinho, né? E derruba, sim, sobre muita precisão, né? Senão a gente sempre sabe que consegue conviver, né? Produzir, plantar, cultivar, gerar renda, frutos, mantendo o meio ambiente equilibrado, né? Então, acho que esse é o principal papel, né? A gente sempre apontou e aponta, né, principalmente depois dessas últimas experiências aí climáticas, né, de que a agricultura camponesa é a saída, o modelo da transição agroecológica é a saída, porque é um modelo que preserva, é um modelo que é sustentável, é um modelo que reaproveita, né, aí os insumos que a gente pode ter na propriedade, que pode ser utilizado para adubação, para produção de biofertilizantes, para compostagens, né. É um modelo aí onde a gente então tem produtos como o pó de rocha, né, que é um produto oriundo de uma rocha mineral aí, né, e ele não sofre nenhum processo químico, né. O único processo ali, na verdade, é, enfim, moer a pedra e ele ficar numa granulometria ali boa para aplicar no solo, né. Então a gente não faz nenhuma interferência direta na natureza, né, sendo que outros modelos agrícolas aí a gente sabe que tem interferência direta na natureza, né. Então a gente sempre aponta esse trabalho como fundamental,
Estamos fazendo aí, enquanto MPA há quase 30 anos, enquanto Cooperbio aí já há 20 anos, né? E vamos seguir firme nessa luta aí, porque acho que a cada curso que a gente faz, a cada intercâmbio com outras regiões que a gente faz, a gente vê que os trabalhos de formiguinha estão acontecendo, né? Isso é muito importante. Também nos anima, né, a seguir lá nos nossos territórios, na nossa região também, trabalhando aí para que mais famílias entrem no processo de transição agroecológica, mais famílias aí daqui a pouco, né, se adequem à questão da produção orgânica, né? E, enfim, e também, sem dúvida, lutando para que essas famílias tenham condições aí, né? Que é moradia digna, que é, enfim, acesso a boas estradas, educação, enfim, né? Internet, todas as questões que também mantêm a família, mas também o jovem no campo, né? E assim como a nossa região lá, penso que aqui também a gente tem alguns problemas no quesito da mecanização, né? Então é uma outra grande luta que a gente tem aí para ter acesso a pequenos implementos, né? Que hoje, se você vai numa feira, você vê aquelas grandes máquinas, enfim, projetadas para grandes propriedades, né? E tá tudo bem, tem propriedades que servem aquilo, né? Mas a gente também precisa pensar modelos de maquinários, enfim, né? Que se adequem à realidade dos pequenos e das pequenas agricultoras, né? Facilita a mão de obra, e é isso, né? Acho que se você vai olhar na região aqui, né? E sobretudo na região que eu venho lá, as cidades que mais se desenvolvem nos últimos períodos são as cidades que têm conseguido fazer com que os agricultores familiares fiquem no campo, né? Que aí tem quem produz, faz a produção de hortifruti, enfim, né? Grãos, uma diversidade muito grande de alimentos, fruticultura também, né? Então, as propriedades pequenas aí que mantêm, né, a subsistência desses municípios, que mantém alimento de qualidade na mesa das pessoas. Exatamente. Então, você disse tudo aí, né? Resumidamente. Então, a agricultura familiar hoje, apesar dela ter pequenas propriedades, elas são muitos, né? São pequenas, mas são muitos a nível do Brasil. E são, né, quem de fato produz aí o que vai na mesa do brasileiro, né? 75% até 80%, dependendo aí da cultivar, vem da agricultura familiar, né? Então, é quem produz alimento, quem produz comida. E quem menos polui, como você bem disse, né? Lembrando aí, num triste índice para o Brasil, que é, segundo aí, campeão no uso de agrotóxicos, né? 12 quilos por metro quadrado, segundo a última pesquisa. Então, isso para nós é preocupante, né? Vamos aí para o nosso intervalo comercial, mais uma rodada aí de música, e na sequência retornamos aí dialogando, proseando sobre bioinsumos. Aí a Viviane vai estar falando um pouquinho mais aí, né? Acho que passando alguma receita, talvez aí. Pega o papel e a caneta e anota aí um bioinsumo para você usar na tua horta, na tua propriedade. Você mesmo que mora aqui na cidade, que tem aí, né, a sua hortinha no fundo de quintal, pode estar cuidando ela aí de forma saudável, sem agredir aí o meio ambiente e também sem agredir a sua saúde, né? Que quando você produz um alimento sem agroquímicos, você está cuidando do seu corpo, né? Da sua saúde. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que A estância se acordou em dia de camperiada, chiando pelas cambonas pra se iniciar a mateada. De repente um peão barbudo, atando a segunda espora, abriu a boca sisuda, pondo os olhos campo afora, e falou pros companheiros de mesmo rumo e ofício, numa tal de mais-valia, falando em tom de comício. Contando um pouco de história, revoluções, coisa e tal, foi falando de trabalho, propriedade e capital. Terêncio ficou sabendo com o zóio arregalado o que nunca então pensara: todo peão é explorado. E aquele peão barbudo, com a melena comprida, foi falando enquanto via toda a peonada reunida. A peonada leva a tropa pra morrer no matadouro, esfola a bunda nos bastos, o sol velho queima o couro.
mas o patrão barrigudo é que embolsa todo o ouro. Se madruga todo dia pra laçar e curar bicheira, se afunda os garrão no barro com essas vacas na mangueira, e o que nos sobra de tudo só hemorrói de frieira. E ainda fazem rodeio em nome da tradição, os boi de língua de fora pra alegria do patrão. O que era duro ofício se transforma em diversão. E tem mais a propriedade, deve ser de quem trabalha. Quem sustenta a casa grande são nossos ranchos de palha. Se a pionada joga truco, o patrão é quem baralha. Nisto chega o capataz sempre de cara amarrada. O Carlos fica solito falando pra madrugada. E tem gente trabalhando sem ter carteira assinada. Cada um pegou seu laço pra mais um dia de lida. O sol campeiro encilhou a pampa verde estendida. E aquele peão no outro dia pediu as contas, se foi, tangendo um sonho distante, ouvindo um berro de boi. Alguns dizem que o patrão é que o botou porta fora, porque não tinha no lombo as marcas da velha espora. E seguiu a velha estância no mesmo tranco afinal. Terêncio tirando leite, Nestor montando bagual, o patrão com a guaiaca forrada dos capitais. Estamos de volta com nossa prosa da roça. Colocamos aí a música do Roberto Larsudo, né? A música aí em homenagem aos nossos nossos gaúchos, né? A música aí bem no estilo gaúcho, bem no o palavreado do gaúcho, né? Então é aí a música aí para o nosso povo gaúcho, especialmente para a Vivi que está conosco aqui na Web Rádio Fatos. Muito bem, Vivi, então vamos aí dialogar um pouquinho mais, né, sobre nossos bioinsumos. Gostaria de passar aí alguma dica de bioinsumo para nossos agricultores que estão ouvindo, até para o pessoal aí que tem algum cultivar em casa aqui da cidade, tá cuidando aí das suas plantinhas sem agredir, né, sem matar, sem... Sim, eu acho que é isso, né, primeiro também ressaltar que esse curso aí, né, que a gente tá fazendo aqui, né, com mais de 30 agricultores aí, de mais de 4 municípios aqui da região, né? Também é um curso aí que é financiado aí pelos projetos que o movimento tem, né? Então, nessa ideia de cada vez mais a gente aprofundar esse debate e fazer com que essas técnicas cheguem a mais pessoas aí, né? E aí a gente pode também, né, falar aqui de uma receita que é uma água de vidro, né? Que a gente utiliza aí, sobretudo aí para deixar a planta mais fortalecida aí contra o ataque de doenças, né? Principalmente ácaros, pulgão. A gente tem aí também a mosca branca aí que a gente sabe que ataca muito aí as hortaliças, né? E aí a água de vidro, então, ela é feita com cinza, né? Pode ser cinza de fogão, ou se tiver a possibilidade daqui a pouco, né, comprar uma casca de arroz ou algo assim. Eu sei que na região aqui não é tão difícil também, né?
a gente pode fazer uma cinza com a casca de arroz, né? E aí utilizar então cinza de casca de arroz ou cinza de fogão, cal hidratado ou a cal virgem que a gente pode comprar também em material de construção, né? Aí você pode colocar então, né? 2 partes de cinza, que seria então, vamos supor, né? Você vai querer fazer uma calda aí num tonel de 20 litros, né? Então você coloca aí uns 2 quilos de cinza, 2 quilos de cal, em 5 litros de água quente, né? Mistura bem elas, deixa elas bem homogêneas. Aí depois que ela estiver bem homogênea, bem misturada, você pode completar aí com 15 litros de água, né? Vai fechar um tambor aí, enfim, né? Um balde de 20 litros. Mexe bem. Deixa, enfim, faz ela, por exemplo, logo pela manhã para aplicar no final de tarde. Lembrando que sempre essas caldas, os biofertilizantes, sempre é importante aplicar na parte da tarde, quando já o sol já está entrando, né? Primeiro que a absorção das plantas é melhor nesse horário e também não corre risco aí de queimar a planta, enfim, por conta do sol também, né? Aí você faz essa calda, ela vai servir, tu pode aplicar aí a cada 15 dias em forma de prevenção, né? Nas hortaliças em geral, pode botar aí em 20 litros, né? Numa aplicação de 20 litros aí nessas bombas ou até 10, né? Se for de 20 litros, pode botar até uns 200 ml dessa calda. Não precisa mexer ela, pode deixar decantar a cinza e o cal no fundo, pega só a parte de cima, a água mesmo, né? Ou se for numa quantidade menor, pode colocar aí por exemplo, em 10 litros de água, 100 ml aí dessa calda, né? Então ela coloca uma concentração bem baixa. Ela vai deixar a planta mais resistente aí, né? A gente sempre fala que essa calda ela é muito rica em silício, né? Que o silício aí, para quem lembra, né, o milho crioulo, a própria cana, né, é aquela parte mais áspera da planta, né? Então que vai dificultar o ataque aí de insetos aí, né, nessa planta. Então é uma calda aí muito prática de fazer, muito fácil e que tem um resultado muito bom aí também para ajudar a fortalecer as plantas, né? E aí é isso, acho que a gente está no curso ali desenvolvendo várias técnicas importantes aí, trazendo para o pessoal esse conhecimento aí da utilização, então, né, dessa calda que eu falei, mas também de outros biofertilizantes aí que o pessoal pode estar preparando em casa. A utilização também do carvão, né, que é um produto muito importante aí, né, que tem muito micro-organismo no carvão. Ele ajuda aí a manter a umidade no solo, ajuda também aí, né, a questão da matéria orgânica no solo, que é muito importante aí para a gente ter uma qualidade do solo. A gente sempre brinca, né, que abaixo dos nossos pés aí tem milhões aí de bichinhos, né, que são os micro-organismos, família de fungos, né? Então é sempre muito importante tá um solo bem nutrido, para que esses micro-organismos benéficos, fungos, possam se multiplicar e possam aí ajudar com que a planta venha também com uma qualidade e sanidade, né? Então, aí quem conseguiu anotar a receita, uma receita básica aí de ingredientes que todo mundo tem acesso, né? Ingredientes aí que não tem custo, a cinza de fogão. Aqui no Pinhão, que acho que não é diferente de municípios do interior do sul, todo mundo tem um fogão a lenha, né? Em casa, né? Difícil aí a família, a propriedade que não tem um fogão a lenha, né? Então, a cinza é um dos componentes aí dessa calda que a Viva passou e traz tantos benefícios aí, né, para a saúde da planta, como ela citou. Lembrando que, como dizia Ana Primavera, né, se o solo é sadio, a planta é sadia, o corpo também vai ser sadio, né? Quem se alimenta aí de uma planta sadia, né, com certeza vai ter mais saúde, né, do que se alimentar com uma planta doente. E também aí a importância é o custo, né, que é uma calda simples e de um custo bem baixo, né, bem acessível aí, que qualquer agricultor, qualquer pessoa pode estar fazendo e aplicando aí nas suas cultivares, né? Falando mais um pouquinho do curso, temos um tempinho ainda, Viviana. Estamos com quantos agricultores aqui de Pinhão estão? Tem alguém da região? Fora o pessoal de Pinhão, que tem alguém da região participando do curso também? Tem o pessoal do Palmital, pessoal de Candói, pessoal de Bituruna aí, né? O pessoal de Pinhão aqui também participando. Então aí municípios que também tem uma base do movimento dos pequenos agricultores bem forte, né? Onde também tem cooperativas parceiras aí, né?
do movimento e desses agricultores que sempre têm incentivado eles, né? Eu não vou arriscar falar o nome aqui porque pode ser que eu me esqueça, mas quem está ouvindo os agricultores sabe as cooperativas que são parceiras aí deles e do movimento também, que sempre estão aí também nesse trabalho diário aí para a melhoria das condições deles, né? E aí é isso, o curso ele iniciou hoje à tarde, né? Então, logo após o almoço aí, né, a gente está lá no Faxinal dos Rosas com esse grupo de agricultores, mais de 30 agricultores, né? Homens, mulheres, tem crianças também junto, né? Que isso é importante também, né? Os pais que levam as crianças para essas atividades também vão incentivando o filho, né? Primeiro a mostrar que tem um outro caminho de agricultura e também vão incentivando aí, né? Para que eles possam seguir na propriedade aí, também produzindo alimento, né? Então a gente Faxinal dos Carvalhos. Ah, muito bem. Eu tô com rosas na cabeça aqui, né? Provavelmente tem Faxinal dos Rosas lá no Rio Grande, né? Certeza tem. Com certeza tem. Pior que tem mesmo. Mas, e essa ideia é isso, né? O curso segue amanhã até logo após o almoço aí também, né? Então, dá 2 dias aí de atividades, né? Onde a gente faz aí muita troca de conhecimento. Como eu falei, a gente traz conhecimento, mas também leva muito conhecimento aí de práticas tradicionais aí que o pessoal desenvolve, né? Também é muito importante aí o pessoal, né, que do grupo dos orgânicos aqui da região, né, da Rede Ecovida, que também está participando, né, e ajudando a organizar esse processo aí do curso. Que eu acho que é isso, né? Essas pessoas aí que têm interesse começam também, né, puxar seu vizinho, enfim, né, e aos poucos quando a gente vê o trabalho de formiguinha vai funcionando, a gente consegue mostrar, né, para os outros agricultores que ainda não, porventura por alguma questão, às vezes tem algum preconceito que pode ter, né, não acredito que os bioinsumos, que os biofertilizantes podem dar certo, né, mas acho que a prática é que mostra, né, e a gente sempre trabalha assim, né, que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio, né, então é isso, sabendo que a produção de alimento saudável ela também vai ajudar para além da questão do meio ambiente, mas também a gente ter, assim como as plantas, né, ter mais qualidade de vida, saúde, né, isso é muito importante também. Muito bem, né? Esse é o modo de vida da agricultura familiar do camponês, né? É a troca de experiência, é o jeito de fazer, né? Aí a coisa acontecer. Como você citou ali anteriormente, hoje a nossa agricultura familiar ela não tem grandes acessos a tecnologias, né? As grandes empresas sempre pensam para grandes produções, né? Então, em agricultura familiar, muitas vezes não tem acesso, nem tem terra, às vezes, suficiente para pôr um maquinário tão grande, né? Então, essa troca de experiência, esse jeito aí do fazer da agricultura familiar, né? Que faz a diferença aí no meio ambiente. Vivian, então, assim, se alguém agricultor que estiver nos ouvindo aqui da nossa região, a gente tem bastante aí, temos bastante, né, localidades aí no interior, temos muitos agricultores, ainda aí 49%, né, da nossa população, 49%, se não me falha a memória, 51% ainda reside no meio rural aqui em Pinhão, né. Se o agricultor tiver algum interesse em dar uma passadinha amanhã lá, ainda pode? Conseguimos ainda? Sim, é possível ali, né, tá participando lá da atividade, acho que só fazer contato ali com você, mas também com o Walter, que é aqui do município, né, que tá ajudando a articular ali o processo, né, e aí passar lá, dar uma olhada também, né, talvez tirar alguma dúvida sobre os bioinsumos, né, também a cooperativa tem uma linha de produtos aí, né, para além da gente fazer esses cursos, né, mas a gente sabe que às vezes por questão de mão de obra, enfim, né, as pessoas têm dificuldade de fazer esses produtos em casa, então a gente também desenvolveu uma linha mais comercial aí, né, onde a gente também, enfim, tem esses produtos para venda, estamos conversando aqui, né, para ter representação aqui na região, através das cooperativas parceiras aí, né, então a gente pode estar indo lá tirando alguma dúvida, né, e enfim, daqui a pouco, mais para frente, a gente pode com certeza organizar outro curso, outra atividade aí, né, com quem mais tiver interesse aí, porque a nossa proposta é cada vez isso, né, massificar e difundir esse conhecimento, né, que mais pessoas saibam fazer biofertilizante, calda, esses outros processos aí também de boas práticas aí de cuidado com o solo e com a natureza, né. Muito bem, então está aí. Você que está nos ouvindo, que é agricultor, que tem interesse em saber um pouquinho mais o que é bioinsumo, ficou curioso, saber como que funciona, dá uma passadinha. Então o curso está acontecendo ali na comunidade Faxinal dos Carvalhos, pertinho do Pinhão, né? Daqui da sede, dá em torno de 5, 6 quilômetros, especificamente lá no campo dos Kempf, né? Que boa parte do nosso povo conhece, né? Tem ali a área de lazer dos Kempf.
na comunidade Faxinal dos Carvalhos, e esse curso está acontecendo lá. Começou hoje, termina amanhã. Então, se você tem curiosidade e, né, interesse em saber sobre bioinsumos, dá uma passadinha lá. Pode estar se informando lá na Coafap também através do próprio meu telefone, né, o 42998645335. Você pode estar, né, perguntando aí informações e até a localização, a gente pode estar passando. E em relação aos bioinsumos, também aí tenho certeza que a gente, com certeza, enquanto aqui, município de Pinhão, especificamente enquanto cooperativa, né, a Coafap, a gente pode estar fazendo uma parceria e também ter disponível esses bioinsumos aqui para que nossos agricultores aqui de Pinhão façam uso, né, dessa tecnologia, porque é uma tecnologia, né, uma forma de cuidar aí do meio ambiente, da produção sem agredir. Então, aí a gente com certeza aí vai estar fazendo parceria com a Cooperbio para também estar repassando esses bioinsumos aí para demais agricultores que tenham interesse. Vivian, foi muito boa a prosa. Quero agradecer aqui, né, o teu tempo, né, de vir aqui dialogar um pouquinho com nós, passar um pouquinho para a nossa população, para os nossos pinhauenses e quem mais esteja nos ouvindo aí de outros municípios, sobre, né, a importância aí dos bioinsumos. A gente que agradece mais uma vez, né, Claudemar, em nome da Cooperbio, né, e também do Movimento dos Pequenos Agricultores, esse espaço aqui de estar vindo divulgar, né, primeiro também nessa parceria aqui na região, de estar podendo vir passar um pouco do que a gente tem aprendido ao longo dessa caminhada, e também estar vindo aqui conversar com outras pessoas aí que estão nos ouvindo, né, porque hoje a tecnologia é isso, né, a gente pode estar aqui, mas conversando com alguém lá, enfim, né, do outro lado do país, então isso também ajuda a difundir, né. E essa comunicação, essas informações, que são informações verdadeiras, não são fake news, são informações de qualidade e que ajudam aí, né, a melhoria da vida do povo, elas têm que ser mais difundidas, programas como esse também, né, que aí levam, né, a realidade, que conversam aí com quem realmente precisa, são cada vez mais necessários, né. Parabéns pelo programa aí e obrigado pelo espaço.